Bom dia, turma! Prontos para a nossa videoaula? Capítulo 2, Números reais. Operação em R. A adição de dois números irracional A e B resulta em um número real A mais B, calculando a partir de valores aproximados de A e de B. O mesmo vale para a multiplicação a partir de valores aproximados de A e de B, calculamos valores aproximados de números reais A vezes B, como ilustra o quadrinho. Como se adicionam dois números irracionais? Página 35 do nosso livro. Nesses exemplos, nós podemos considerar o seguinte: a aproximação dos números de acordo com as suas casas decimais. Aí observe que ele destaca o seguinte, se no primeiro número a ser desprezado é menor do que 5, o que permanece não sofre alteração. Mas se o primeiro número a ser desprezado é igual ou maior que 5, então adicionamos 1 ao último número que permanecerá, como observa no quadrinho da letra A e no quadrinho da letra B. Observe que ele dá o exemplo de 5 casas, 4, 3, 2 e 1 casa. Então, sempre que for maior ou igual a 5, adicionamos 1 para eliminarmos essa casa decimal que fica para trás e eliminarmos essa dízima, ok? Como mostra o quadrinho A e o quadrinho B. Agora observe, com base nos quadros anteriores, vamos calcular um valor aproximado para A mais B, considerando A e B com 4 casas decimais. Veja, A mais aproximadamente 2,4681 mais B, que é aproximadamente 1,3579. Aí A mais B é aproximadamente 3,8260. Agora vamos calcular um valor aproximado para A vezes B a partir dos valores arredondados de A e de B com duas casas decimais. Na letra A temos A aproximadamente 2,47 e B aproximadamente 1,36. Olha a pergunta. Vocês lembram como multiplicar números na forma decimal? Aí foi colocado, 247 vezes 136, foi retirado a vírgula, o total 33.592. Na resposta, colocamos a vírgula deixando as casas decimais quantas são as de A mais as de B. Nesse caso, A e B têm duas casas decimais, totalizando 4 casas decimais. Logo, A vezes B é aproximadamente 3,3592. Propriedades de operações em reais. Os decimais exatos são números racionais. As contas que apresentamos na página anterior foram feitas dos números racionais arredondados para que pudéssemos ter o valor aproximado para os números reais A mais B e A vezes B. Olha as propriedades a seguir. Associativa. Quaisquer que sejam os números reais A, B e C, temos dentro do parênteses A mais B mais C fora do parênteses é igual a A fora do parênteses mais B mais C dentro do parênteses. E também, dentro do parênteses, A vezes B vezes C fora do parênteses é igual a A fora do parênteses vezes B vezes C dentro do parênteses. Na propriedade comutativa, quaisquer que sejam os números reais A e B, temos A mais B é igual a B mais A. E A vezes B é igual a B vezes A. Elemento neutro. O zero é o elemento neutro da adição, qualquer que seja o número real A, sendo A mais 0 é igual a A e A mais 0 mais A é igual a A. Então, tanto faz o A mais 0 quanto o 0 mais A, o resultado sempre vai ser o A, porque o zero é o elemento neutro. O
número 1 é o elemento neutro da multiplicação, qualquer que seja o número real A. Então, A vezes 1 é igual a 1 vezes A. Sempre vai ser o elemento neutro da multiplicação, o número 1. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, por isso que é chamado de elemento neutro. Elemento oposto. Qualquer que seja o número real A, existe um número real menos A que determina o seu elemento oposto. Exemplo, A mais menos A é igual a zero, assim como menos A mais A é igual a zero. Elemento inverso. Qualquer que seja o número real A, sendo A diferente de zero, existe um número real 1 sobre A, tal que A vezes 1 sobre A é igual a 1, assim como 1 sobre A vezes A também é igual a 1. O exemplo de números seria 1 vezes 1 sobre 1 é igual a 1, assim como 1 sobre 1 vezes 1 é igual a 1. Ou 2 vezes 1 sobre 2 é igual a 2, assim como 1 sobre 2, que é 1 meio, vezes 2 é igual a 2. Distributiva. Qualquer que sejam os números reais A, B e C, temos A vezes B mais C dentro do parênteses é igual a A vezes B mais A vezes C. Assim como B mais C vezes A é igual a B vezes A mais C vezes A. Veja um exemplo que ilustra as propriedades distributivas usando as áreas dos retângulos de lados A e B mais C. No primeiro exemplo, temos A que multiplica B mais C, e no segundo exemplo, temos AB e AC. Logo, nós teremos abaixo o exemplo A multiplicando B mais C dentro do parênteses, que é igual a A vezes B mais A vezes C. As operações de subtração e de divisão de racionais também se estendem para os reais. A diferença de A menos B de dois números reais A e B é igual à soma de A com o oposto de B, sendo A menos B igual a A mais menos B. O quociente de A dividido para B de dois números reais A e B, sendo B diferente de zero, é igual ao produto de A pelo inverso de B. Exemplo, A dividido para B é igual a A vezes 1 sobre B. Esse quociente também pode ser escrito como A sobre B. O erro cometido é uma aproximação. Quando fazemos uma aproximação para um número, há uma diferença entre o valor exato e o valor aproximado. Essa diferença pode ser positiva ou negativa conforme seja o valor aproximado por falta ou por excesso, respectivamente. O valor absoluto dessa diferença é denominado erro cometido na aproximação. Veja o exemplo a seguir. Letra A. 1/3 é igual a 0,3333, uma dízima periódica. Considerando 1/3 seja igual a 0,33, o erro cometido é 1/3 menos 0,33. 1/3 menos 33 sobre 100 é igual a 1 sobre 300, que é igual a 1 sobre 300 menor 1 centésimo. Considerando 1/3 igual a 0,333, o erro cometido é 1 sobre 3, ou 1/3, menor do que 0,3333, 1/3 menor do que 333 sobre 1000, é igual a 1 sobre 3000. 1 sobre 3000 menor que 1 milésimo. Na letra B, 2/3 é igual a 0,6666, dízima periódica. Considerando 2/3 igual a 0,667, o erro cometido é 2/3 menos 0,667 dá 2/3 menos 6667 sobre 1000, que é igual a menos 1 sobre 3000, 1 sobre 3000 menor do que 1 milésimo. O erro cometido na aproximação será sempre menor que 1/10, 1 centésimo, 1 milésimo, dependendo do número de quais casas decimais, 1, 2 ou 3, que se utilizar. Quanto mais casas decimais forem utilizadas na aproximação, menor será o erro. Ok?
Então, até a próxima aula.